Fala galera, hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês de como foi a nossa imigração. Desde o momento que a gente pousou aqui no aeroporto de Porto até a hora que a gente conseguiu chegar no hostel. Eu me chamo Paloma. Se você não é inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever, ativar as notificações para não perder nada. E se esse vídeo te agradar ou te ajudar de alguma maneira, já deixa aquele like de lei para fortalecer. Vamos de vinheta? Tudo bem, o avião desembarcou aqui no aeroporto de Porto no dia 19 de outubro de 2019. Depois de 12 horas de viagem, ninguém aguentando mais, a gente, desde ir para a fila da imigração, a gente quis usar o banheiro, a casa de banho aqui. E quando a gente chegou na fila, tinha infinitas, não sei, voltando na nossa frente, umas 300 pessoas. Até chegar a nossa vez na cabine, demorou 1h30, 1h40 por aí. E aí a gente estava na fila dos turistas, porque tem a outra lateral que fica as pessoas que têm visto, as pessoas que estão com a residência, as pessoas que têm a residência, que têm a cidadania. Tudo vai de um lado, não pega a fila, e já é carimbado e sai. E tem a fila maior que é a do turistas. Tá, ficou eu e a Fernanda lá na fila. Só que quando estava se aproximando da nossa vez, a gente teve uma ideia, a brilhante ideia. Vamos passar em guichê diferente. Eu passo em um e você passa em outro. Isso foi conjunto, não foi uma, as duas pensaram juntas. Só que passagem estava comprada juntas, a estadia junta, seguro viagem junto, o dinheiro estava tudo junto. Mas a gente teve a ideia de passar separado. Então fomos. Chegou na minha vez, eu fui primeiro, eu fui no guichê, chegou no guichê, ele só pediu a estadia. Quando ele olhou na estadia, ele falou assim: cadê sua amiga? Tem duas pessoas, dois nomes juntos, passa no mesmo guichê. Quando eu olhei para trás para chamar a Fernanda, ela já estava no guichê ao lado. E o pior, o guichê ao lado era o guichê que estava mandando as pessoas voltarem e ficar aguardando. E esse que eu passei, praticamente todo mundo tava passando. Aí eu falei pra ele: não, ela tá no guichê ao lado. Aí ele pegou, carimbou, não questionou nada, falou pra mim: boa viagem. Aí eu passei, a porta é aberta, é liberado o vidro, você passa, eu passei. E eu fiquei olhando pra trás, falei: a Fernanda vai passar. Deu sim, 10, 15 minutos, e eu olhando nada. Quando eu prestei mais atenção, a Fernanda tava lá no mesmo guichê ainda, e ele questionando. E aí quando deu uns 20 minutos que a Fernanda já estava lá, já tinha apresentado todos os documentos, eles pediram tudo pra Fernanda. Tudo que vocês podem imaginar eles pediram. Passagem de volta, seguro viagem, tudo que pede o kit do turista, eles pediram. Não satisfeito, ele falou pra Fernanda: você aguarda ao lado. Só que, pessoal, quem tava aguardando ao lado é quem tava esperando pra saber que se ia ser deportado ou não. E a gente passou 1h30 e atrás da gente tinha mais umas 3 horas de fila. Aí eu fiquei lá de um lado do vidro e a Fernanda do outro. Mas eu de um lado do vidro, eu faltava chorar. O olho lacrimejava e eu tremendo igual uma vara verde. Eu já tinha passado. Agora pensa numa mulher ruim. Minha mulher, Fernanda, tava lá, ó, como se nada tivesse acontecido. A expressão dela calmíssima. E eu lá quase aos plantos. Eu falei: meu Deus do céu. Fiquei rezando lá de um lado e a Fernanda lá do outro lado, lá, ó, ouvindo a musiquinha dela, sentou lá no banquinho com as outras pessoas, tranquilo. Tá, passou. Depois de 3 horas, 3h10, por aí, 3 horas e 10, eles começaram a chamar aquelas outras pessoas que tinham ficado lá. Mas isso lá tinha de 15 a 30 pessoas. É que não dá pra contar muito bem, porque tinha pessoas que iam pra salinha, tinha pessoas que ficavam lá aguardando. E eles começaram a chamar por ordem pra voltar. Aí chama um: ah, pra que você veio? Ah, viajar, que não sei o que. Aí vai lá, consulta isso, consulta aquilo. Aí fala: não, sua palavra final é que você vai ser deportado. Pá, o pessoal vai pro lado. E meu olho lá fora lá. Porque pelo outro lado da cabine você escuta tudo que o agente tá falando. E eu lá já tremendo. Aí, e a gente tava com tudo certo. Documentação, seguro, dinheiro. Não tinha nada assim. Tava tudo impecável. E aí vem pessoa, uma sem dinheiro, a outra falando que tem uma amiga aqui, um casal de senhores já que falaram que veio pro turismo.
E eles mandando aguardar de novo e alguns eles já estavam falando que ia ser deportado. Aí tá, chegou a vez da Fernanda mais uma vez. Chamou a Fernanda e eu só escutando a gente lá falando. Ah, mas é que ela já ficou na França, porque a Fernanda ela já morou na França. Ela ficou 8 meses na França e o passaporte dela não mudou, foi o mesmo passaporte. Quando ele viu aquele carimbo, pra ele foi um absurdo, porque ele falou pra Fernanda, eu fui à França, mas eu fiquei uma semana. E a Fernanda é bocuda, a Fernanda falou assim, mas eu fiquei 8 meses, eu tinha dinheiro, eu quis ficar. Pra ele foi o fim. Eu escutei ele falando com o chefe dele atrás. Não, mas ela tem que voltar, porque ela vai vir morar, porque isso, porque aquilo. E o chefe dele falou assim, ó, vamos fazer o nosso trabalho. Deixa ela passar. E ele não queria deixar a Fernanda passar. Ele já não foi com a cara da Fernanda e a Fernanda é bocuda. E aí pronto. Pra ele foi o fim. Traduzindo mais meia hora lá, ele questionando a Fernanda, falando que a Fernanda ia ficar e isso e aquilo, e isso e aquilo. E eu lá fora chorando já, me tremendo. As malas passam umas 1000 vezes e eu não peguei. Eu nem pensei em mala. Daqui a pouco a mala já tava voltando pro Brasil e eu moscando lá. Pensa que não, eu peguei a câmera, eu tava com a câmera e coloquei no chão e comecei a filmar. Aí ele ficou olhando pra minha cara, porque ele viu que eu tava com a Fernanda. Ele ficou olhando pra minha cara, o chefe dele ficou olhando pra minha cara. Aí ele pegou, o chefe dele falou assim, ó, vamos fazer o nosso trabalho. E acabou. E ele, nervoso, quase falou pro chefe dele que não ia deixar a Fernanda passar, quase. Foi lá, graças a Deus, a Fernanda passou. Mas estava tudo certo. Mas só o susto, eu já tava com o coração a 1000. Aí tá bom, a Fernanda passou, tudo bem, fomos pegar a mala. Só que tudo que a gente já tinha programado já tinha se perdido. Aí tinha uma pessoa pra buscar a gente lá no aeroporto, pra descer pra Aveiro, que todo mundo sabe que é muito caro descer de carro. E essa pessoa já não ficou aguardando, porque ninguém fica aguardando mais de 4 horas. A pessoa não ficou aguardando. A hora da gente entrar, já tinha passado a hora do hostel. Ainda bem que a dona do hostel, a dona Maria, é uma pessoa 1000, que ela não ligou a hora que a gente chegou. Pelo contrário, falou que era pra gente ter ligado pra ela, que ela ia ter ajudado. Só que até então, nem sinal no celular a gente tinha lá dentro do aeroporto. Nem sinal no celular. Porque tem umas pessoas que conseguem conectar, outras não. Traduzindo, a gente chegou aqui em Porto de manhã, a gente conseguiu chegar no hostel, já ia dar 8 horas da noite. A gente ficou o dia inteiro no aeroporto. E tenta ligar, e liga, me liga, e tem os orelhão lá com as moedinhas. Minha gente, eu acho que eu coloquei uns 7, 8 euros pra fazer uma ligação de 1 minuto lá naquele orelhão. Mas traduzindo, a gente pegou um táxi, pagou 100 euros pra descer aqui pra Aveiro, porque a gente tava com bagagem, mala, tudo certinho. E graças a Deus a gente chegou no hostel. Foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história. Se vocês gostaram, mais uma vez, já deixa aquele like pra fortalecer.